Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal retornando os reviews de Mighty Morphin Power Rangers da Boom Studio, os quadrinhos que estão fazendo muito sucesso e que atualmente estão no arco Shattered Grid, que é o arco comemorativo de 25 anos da franquia. E se é a sua primeira vez aqui no canal, começou agora os reviews do Mega Power, volta lá atrás porque tem bastante review para você assistir, são 28 edições contando com essa, então clica no cardzinho que está aparecendo aqui e depois volta para o vídeo de hoje. E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo e também ativa o power sino das notificações para toda vez que sair um vídeo, você receber esse vídeo imediatamente em seu PC, tablet, celular, enfim. E não esquece também de deixar o seu gostei antes mesmo de começar, porque o YouTube, ele entende que você curtindo esse vídeo, ele envia mais rapidamente os vídeos do Mega Power para você. Então, a edição de hoje continua exatamente os eventos da edição 27, é uma continuação direta, com a quebra mais ou menos no começo, porque a gente tem um núcleozinho com a Jen e a Kimberly. Lembrando que a edição 28 é a edição da reta final, faltam apenas 2 edições para terminar a Shattered Grid em Mighty Morphin Power Rangers, tá? Está acontecendo também esse arco no outro quadrinho que é o Saban's Go-Go Power Rangers, que a Ana está fazendo review. Vou deixar um cardzinho aqui em cima também e você assiste depois. A edição 28 começa com a Jen e a Kimberly dentro do Pterozord, navegando pelo espaço-tempo, e elas têm um diálogo bem bacana porque a Jen está sofrendo dores de cabeça frequentemente e a Kimberly fica preocupada porque ela está tendo essas dores de cabeça. E segundo a Ranger Rosa da Força do Tempo, essas dores de cabeça são por conta dos paradoxos que estão sendo feitos depois de toda essa bagunça que Lord Drakkon causou, né? Então muita coisa está mudando, as memórias da Jen estão afetadas, então muita coisa ainda pode acontecer na personagem. E no meio desse diálogo, a Kimberly tenta puxar um pouco sobre o lance da sua equipe, sobre o Tommy, e a Jen fala que mesmo que todos queiram que algo bom aconteça, infelizmente o que já aconteceu não pode ser mudado e Tommy morreu, ele vai continuar morto. Então dá a entender que mesmo que Shattered Grid acabe, essa linha do tempo onde Tommy foi morto por Lord Drakkon não vai ser alterada. Continuando essa viagem das duas Ranger Rosa, elas chegam em Terra Venture e tá tudo destruído lá no campo de batalha, e elas encontram Carone lá no chão jogada, que é a Ranger Rosa de Galáxia Perdida. Um detalhe importante dessa parte que eu gostei é que quando a Kimberly chega na Terra Venture, ela acha o lugar parecido com alguma coisa. E aí a gente deduz que é a Prometeia, porque já apareceu nos quadrinhos que a Prometeia parece muito com Terra Venture. Então eu posso presumir que no passado da Terra Venture foi a Prometeia. Então quem sabe futuramente nos quadrinhos eles expliquem essa transição. E outro detalhe bacana é que a Jen diz que não era a Carone para estar naquele momento, era para estar outra Ranger. A gente também supõe que seja a Kendricks, que é outra Ranger Rosa de Galáxia Perdida, então olha só a linha do tempo já começando a ser alterada. Dentro do Zord da Kimberly, a gente descobre que as duas estão recrutando uma equipe de Rangers de várias eras diferentes. Nós temos o Carter de Resgate, nós temos o Noah de Mega Force, a Gia de Mega Force também, o Koda e a Kendon de Dino Charge, e temos o RJ de Fúria da Selva e a Kira de Dino Trovão, a Ranger amarela. Eles estão formando um time para deter Lord Drakkon. E falando em Lord Drakkon, agora sim a gente volta para o ápice da batalha em Corinto. Os Power Rangers RPM junto com Lauren e Jason estão lutando contra Lord Drakkon, Korag, que é o vilão de Força Mística, o Esquadrão A de SPD e 2 Psycho Rangers. E durante esse combate, a Doutora K conserta o morfador da Lauren e ela começa a lutar de verdade junto com os outros Power Rangers. Outra coisa interessante desse momento é que o Jason, ele pede para a Doutora K teletransportar todos eles daí para outro lugar, incluindo ela, para que eles possam se reagrupar e tentar uma nova investida com o Lord Drakkon, porque o exército dele está muito grande. Mas a Doutora K se nega em fazer isso e a todo custo ela irá proteger Corinto. Mudando para outro núcleo, agora na dimensão de Lord Drakkon, Trini e Zack, da dimensão dos quadrinhos, se aliam ao Sem Moeda. A gente viu isso na edição anterior, para invadir o castelo de Lord Drakkon, e agora eles têm o apoio de Skull, que é o Ranger Sentinela Vermelho, que estava infiltrado esse tempo todo lá no castelo de Lord Drakkon para tentar fazer uma investida por dentro e destruir o vilão aos poucos, na verdade. E é legal que nessa parte a gente também tem um diálogo bacana com os dois Zack, né? O Zack da dimensão de Lord Drakkon e o Zack que a gente conhece dos quadrinhos, e que vai ter um efeito muito interessante um pouquinho mais pra frente. E voltando novamente para o combate, Kimberly
Gen e toda aquela equipe aparece para ajudar. E não só eles, meus amigos, os Power Rangers SPD aparecem para lutar com eles. A cena é muito legal, para mim um dos grandes combates que já tiveram dentro dos quadrinhos de Mighty Morphin Power Rangers. Eu arrisco dizer que se eu fizesse um top 5 dos quadrinhos favoritos de Shattered Grid, a edição 28 estaria dentro desse top 5, mas infelizmente Lord Drakkon consegue tirar os poderes dessa equipe que Gen e Kimberly construíram, e lembrando que os Rangers de SPD estão sem os seus poderes. A gente viu isso lá naquela edição especial, o Power Rangers anual, onde contaram várias histórias separadas de outras equipes de Power Rangers dentro do arco de Shattered Grid. E Jason, mais uma vez, tenta fazer com que Dr. AK teletransporte todo mundo de Corinto para que eles possam se reagrupar, e Dr. AK insiste em não fazer isso, e Jason pergunta por que a gente não pode ser teletransportado para outro espaço. E a Dr. AK diz que para que isso aconteça, ela teria que sacrificar Corinto, destruindo a cúpula da cidade. E voltando mais uma vez para a dimensão de Lord Drakkon, os Sentinelas, Izek e Trini conseguem resgatar Ninjó, que estava preso lá. Eles tiram apenas uma coroa que estava controlando o Ninjó, e quando eles vão escapar do lugar, eles são atacados por Finster Five e outros Sentinelas, né? Eles são atacados e infelizmente o Zek da dimensão de Drakkon acaba sendo morto, e a gente também supõe que o Skull da dimensão de Lord Drakkon, que é o Sentinela Vermelho, também morreu em combate. E quando eles se reagrupam, todo mundo lá na dimensão de Drakkon, e a Trini da dimensão de Drakkon percebe que o Zek morreu, fica aquele clima um pouco tenso, e a gente tem outro corte para a dimensão de Corinto, que é o finalzinho da edição. E no finalzinho da edição, o Jason ele consegue quebrar a cúpula de Corinto com o seu Zord, e Dr. AK consegue teletransportar todo mundo para fora dali, e eles vão tentar se unir novamente para atacar Lord Drakkon em outro momento. Interessante que eles querem a Dr. AK para que ela possa recuperar os poderes de outros Power Rangers que foram atacados por Lord Drakkon. Lembra daquele lance do canhão dele? Ele faz meio que um blackout na rede de morfagem e os Power Rangers não conseguem morfar. Olha só que interessante a Dr. AK tendo um papel muito importante dentro do arco de Shattered Grid. E lá no finalzinho, o Ninjó tem um diálogo com os outros Rangers lá na dimensão de Lord Drakkon, porque ele percebe que, na verdade, o Lord Drakkon ele não quer os poderes dos Power Rangers para si. Ele não quer usar a rede de morfagem para pegar os poderes dos Power Rangers. Ele quer usar os Rangers para invadir, de fato, a rede de morfagem. E então, meus amigos, a próxima edição promete, a edição 29, eu acredito que vai ser tão boa quanto essa, porque já estamos na reta final de Shattered Grid. E se você não curtiu o vídeo ainda, deixa o seu gostei e não esquece de seguir o Mega Power em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e também acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com. Beleza? Nos vemos em breve e que o poder o proteja.